싶어. 어떤 곳이든 한 곳에 머물러 살아야 한다고 생각하면 너무 답답해. 계속 배를 타고 그 어디서도 멈추지 않고 물처럼 흘러다니면서 사는 거야. 이렇게 배 안에 누워서 지나가는 구름도 보고 책도 읽고. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de 3 graus de carequice, com Pedro Moura, Gabriel Martins e comigo, André Oliveira. De vez em quando convém ir reforçando para quem se tenha esquecido ou quem tenha chegado de novo. Não, sobretudo se nós nos esquecemos, que às vezes pode acontecer. Nesta idade já não é impossível. Hoje é possível, hoje o tema é meu, ou pelo menos fui eu que trouxe, e é possível que eu tenha alguma tosse, porque temos vindo a adiar isto por causa daquelas minhas... Aliás, que já ficou celebrizado num episódio, ataques de tosse incontroláveis, e então temos vindo a adiar por causa disso. Hoje ainda não é impossível que isso aconteça, mas espero que não venha a acontecer. O tema que eu trago, eu acho que até é um tema tão, se calhar obrigatório, que é estranho só falarmos dele agora, que é o tema do sonho nas narrativas, mais concretamente na banda desenhada. A utilização, eu por acaso olho para isto num ponto de vista mais de, enquanto autor, a maneira de utilizar o sonho como um artifício na narrativa. Mas, como sabemos, é algo que surge nas histórias com funções diferentes. Eu não me lembrei de nenhum livro para trazer com esta temática que não fosse óbvio, como Sandman, ou outros que vamos falar agora mais adiante, e então lembrei-me de propor a leitura deste livro, do Joe the Barbarian, escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Sean Murphy, aqui aos meus amigos, mas na realidade este livro não é sobre sonho, não é? É sobre outra coisa. É um miúdo que é diabético, entra em hipoglicemia e tem aqui uma série de alucinações que vão contrastando ou que vão intercalando com a realidade e depois, pronto, isto há aqui um desfecho. Vamos falar, também vou começar a falar sobre outras coisas, depois vou falar sobre o livro, mas na realidade porque é que eu escolhi isto? Isto não tem nada a ver com sonho, mas estão aqui algumas, neste mundo de fantasia em que o miúdo às vezes entra quando está realmente com o açúcar em baixo. Há aqui vários paralelismos com o sonho ou com a utilização do sonho, e é por isso, sobretudo, que eu acho que acaba por ser um livro relevante para este universo. A utilização do sonho, eu também, enquanto autor, tenho um pouco às vezes essa tentação, porque é um artifício que nos permite fazer muitas coisas diferentes. E que todas elas contribuem para a história. Mas é irónica a utilização disto, dado que acho que a grande maioria das pessoas não se lembra dos sonhos que têm. São muito, muito raros, muito raras as pessoas que falam sobre isso e que ou pelo menos que sejam muitas as vezes que se lembram durante o ano. Mas na verdade aquilo que me parece é que os sonhos são sempre utilizados nas histórias com um propósito bem definido. Nunca há aqueles sonhos completamente absurdos ou aleatórios que não têm um papel na história. E eu identifico alguns papéis um pouco diferentes que a utilização do sonho pode dar jeito de utilizar na história. Um deles é os flashbacks, não é? Que é uma maneira de introduzir flashback na narrativa sem ser preciso ser algo extra narrativa, ser algo que não está no encadeamento. Haver um flashback, a pessoa está a ter uma memória vívida daquilo que se passou durante o sonho. Isso é uma coisa muito rara, eu penso que isto não acontece muitas vezes, nós sonharmos exatamente como as coisas se passaram. Às vezes os sonhos têm a função de reinventar o passado, ou de nós revivermos algo que vivemos de uma maneira diferente. Por isso também, não sei se não é uma maneira um pouco errónea às vezes dos sonhos aparecerem nas histórias, mas julgo que acontece. Mas por outro lado também é o foreshadowing, não é? Que são sonhos que não revivem o passado, mas são sonhos que dão pistas acerca daquilo que se vai passar no futuro. O sonho acaba por servir, é um artifício multidisciplinar, acaba por servir um pouco para tudo. Mas há, curiosamente, em relação àquilo que
a apresentação do tempo, tanto pode ser para mostrar aquilo que se passou atrás, como de antever aquilo que se vai passar à frente. Outras vezes, uma coisa engraçada, e este livro por acaso tem muito disso, que é, pronto, é fantasia, o sonho acaba por servir para nós sairmos um bocadinho da normalidade da história que estamos a contar e mostrarmos algo um pouco mais, pronto, um pouco onde as regras da tangibilidade e das regras do dia a dia não se utilizam. Eu acho que acabei por fazer isto um pouco no Rock, no meu primeiro livro. Acho que o Vicente tem alguns. Eu nunca especifiquei aquilo como sonhos, aquilo podem ser apenas pensamentos, porque penso que havia uma coisa que eu tinha muito na altura que era fantasiar a minha própria morte, não necessariamente no sonho, mas volta e meia punha-me a pensar nisso e eu quis transpor isso para a personagem. Eu fui ver, porque eu pensei assim, eu vou criticar um bocadinho às vezes este uso dos sonhos como um artifício fácil para os autores, mas eu provavelmente fiz isso já. E então fui ver o Rock e fui ver aquilo que tinha feito na altura. E há uma altura em que ele realmente está com esses pensamentos ou a imaginar a tirar-se da janela e depois de repente, uma coisa que o Pedro no outro dia falou, ele levanta-se assim, acorda levantando-se, que é uma coisa que não acontece, né? Ele acorda sentando-se na cama, mas porque houve um barulho na casa. Portanto, eu não especifiquei que era um sonho, mas acabo por dar a entender que é um sonho, portanto também eu cedi a este artifício fácil de sair um bocadinho daquilo que são as regras do jogo. Às vezes pode ser algo um pouco nonsense para introduzir um estado de espírito, e para, se calhar, pautar aquilo que vai ser a emoção ou a baliza emocional daquilo que se vai passar a seguir. E por vezes até pode ser algo tão simples como filler, ou seja, não temos nada para dizer, a história tem que desenvolver de alguma maneira e epá, há muitas ocasiões em que vemos sonhos que na realidade não acrescentam nada para a história e que são só uma maneira de nós brincarmos com a personagem ou reforçar determinadas emoções que a personagem sente sem que isso contribua muito para a narrativa. Mas há uma coisa que os sonhos têm muito presentes e que este livro, apesar de não falar de sonhos, de ser apenas um episódio de alucinação, tem, que são os simbolismos, que é nós notarmos que os sonhos nos contam coisas, quando na realidade o que querem contar são coisas diferentes, que isso sim tem uma representação na vida da personagem. Muito se fala sobre os sonhos, sobre a possibilidade dos sonhos quererem dizer que vai acontecer algo na nossa vida, sonhar com cobras quer dizer isto, sonhar com pianos de cauda quer dizer outra coisa qualquer. Os simbolismos é algo que existe não só na interpretação daquilo que é dito como interpretação dos sonhos, mas está também presente nas histórias em que aquilo que acontece no sonho, na realidade, quer dizer é algo que nós, muitas vezes até é bastante evidente, percebemos que algo se vai passar ou que na realidade a personagem tem um problema com o pai, porque há ali e neste caso acontece muito, não é? Neste livro é engraçado porque eu vejo aqui alguns paralelismos com o Never Ending Story, em que o miúdo entra naquele estado de hipoglicemia, de alucinação, e todos os brinquedos dele estão a fugir de algo que é o King Death, que é tipo uma entidade negra que está a consumir o universo dele. Nós percebemos que o pai dele morreu na guerra logo no início, não é? Que ele está no cemitério e está ao pé da campa do pai. Portanto, percebemos que este episódio da morte do pai é algo que está longe de estar ultrapassado, que a mãe dele também teve uma maneira de lidar com isto muito diferente da dele, e portanto percebemos que há aqui uma série de simbolismos naquilo que ele vivencia neste mundo de fantasia, que estão diretamente ligados com aquilo que ele está a passar, por ser um adolescente que ficou órfão de pai e aquilo que ele sente em relação à morte. Há outra obra de género que eu me lembrei foi o I Kill Giants, do Ken Niimura, em que a miúda também, pronto, o monstro para ela é algo que nós só percebemos no final, que é o facto da mãe estar a passar por um episódio de doença muito grave. Outra coisa que também acontece nos sonhos é ser a voz dos mortos, curiosamente. Isto se calhar é um bocadinho mais realista. Pronto, chegámos ao momento da tosse. Felizmente tenho aqui o xarope
para minimizar os efeitos da André, carraspana. peço desculpa a ver esse copo. Isso não eram pedras de gelo, pois não? Ora, é interessante falares nisso, Gabriel. Não, são umas pedras, uns cubos de mármore que eu coloco no congelador e que ponho na bebida, na nobre bebida, para baixar um pouco a temperatura. Bom, voltemos então àquilo que... Isso não é perigoso? Pôr pedras? Já por 2 vezes que tiveram que me fazer a manobra de Heimlich em casa, porque eu sou muito garganeiro e, portanto, às vezes os cubos ficam entalados na garganta. Acontece muitas vezes os sonhos serem a voz dos mortos e isto talvez, pelo menos por experiência pessoal, talvez seja um pouco mais realista e credível, apesar de, lá está, nunca estas vozes dos mortos, aquilo que eles nos dizem é sempre necessário de alguma forma ou sempre importante para a narrativa em questão. Portanto, nunca às vezes há sonhos que nós nem contamos a ninguém, tão atrozes que são, que não se encaixam em nada e são só embaraçosos. Portanto, isto é muito raro, a menos que a personagem seja uma personagem atroz por natureza, isto não acontece. É engraçado que nós entendermos que os sonhos têm sempre um significado. Mas pronto, é giro. A menos que, ou mudarmos os lençóis, as pessoas apercebam que alguma coisa aconteceu, não é? Exato, lá está. A personagem teve uma interação com uma idosa no centro de saúde e vai saber, há um sonho atroz com essa senhora idosa. Isto nunca acontece, não é? Porque não se encaixa de modo nenhum na narrativa. Tem sempre que ter um propósito. Mas, pronto, no fundo, a utilização do sonho nas narrativas é uma tentação muito grande, não só porque tem imensas funções diferentes, como também as regras são um bocadinho aquelas que nós quisermos. Nós podemos estar a contar a história mais terra a terra do mundo e na parte do sonho nós podemos extravasar para um universo de fantasia ou algo absolutamente paralelo. E pronto, é um pouco isto. Às vezes nota-se, eu noto alguma desonestidade na utilização dos sonhos nas histórias, porque noto que às vezes é um bocadinho um recurso fácil, não só para ocupar algumas páginas, mas também para reforçar mensagens que de certa forma já foram transmitidas através da narrativa, portanto, às vezes não há grande necessidade. Depois também há a questão se os sonhos são representados a nível gráfico da mesma forma da narrativa, mas eu acho que muitas vezes é uma tentação demasiado irresistível fazer aquele, afinal ele estava a sonhar. Portanto, isto é aqueles twists que acabam muitas vezes por já nem ser. Mas isso é uma escolha, por vezes há essa ideia de twist, outras vezes não. Mas pronto, é essencialmente isso. Eu achar que é de facto um artifício que eu tenho muita curiosidade para saber o que é que vocês vão dizer, porque é algo que está de tal forma enraizado nas histórias, já foi tão utilizado de tantas formas diferentes, mas já introduz em si os seus próprios códigos. Portanto, há de haver... para não falar de uma referência incontornável, que é o Little Nemo, em que se não houvesse sonho, não existia Little Nemo, porque o universo onde se passa as aventuras dele é precisamente o universo do sonho quando ele adormece. Isto para não falar no Sandman, que é uma referência que nós estamos sempre a trazer aqui, mas eu interessava-me mais o sonho não enquanto tema central da narrativa, mas o sonho enquanto algo que nós utilizamos para compor a narrativa de alguma forma ou trabalhar em função da história que estamos a contar. E então estou muito interessado naquilo que vocês vão dizer a seguir. Passo a palavra a quem quiser agarrá-la, de certa forma. Força, Pedro. Não queres começar tu, Gabriel? Não, porque acho que desta vez faço questão, mas trouxe uma ampulheta, portanto, Pedro, quando eu virar, atenção. Isso é daquele jogo, o Party & Co, assim, né? Isso não chega, já sabes que para mim é preciso pegar. Olha, muito bem. Então, de facto, quando o André falou nisto, uma das coisas que nós discutimos logo foi que eu alertei, digamos assim, no meu papel de professor Sabichão, foi
em que medida ou que tipo de mecanismo é que se estava a falar, porque obviamente o sonho é uma coisa particularmente elástica e muito presente de determinadas maneiras e tornava-se muito difícil falar de tudo. A primeira coisa que me veio à cabeça, obviamente, vou mostrar apenas, isto vai ser apenas referência, a primeira coisa que me veio à cabeça foi sobre autores que utilizam de facto sonhos reais, ou seja, no sentido de sonhos que tiveram, ou que dizem que tiveram, e os apontam e transformam na própria matéria da banda desenhada que criam. O exemplo mais conhecido, diria eu, é o do Alexander Zograf, que é um autor que até diz que tem experiências hipnagógicas, ou seja, que é aqueles sonhos que nós temos quando estamos em pequenas cestas, na praia, por exemplo, em que ouvimos os sons exteriores, mas ao mesmo tempo estamos assim a semi-alucinar, só que ele tem controle sobre esses mesmos sonhos. E, portanto, ele é um autor cuja assinatura das histórias é conhecida, para além das histórias políticas, etc., autobiográficas, são as adaptações dos seus sonhos. O Rick Veitch, o autor conhecido, algum mainstream, participou com o Alan Moore em algumas séries, etc., também tem uma série que se chama, eu não me quero enganar agora, mas é Rare Beat Fiends, precisamente como homenagem à primeira série de banda desenhada que o Winsor McCay fez sobre sonhos, antes do Little Nemo. O Rare Beat Fiends era outra série que eu nunca li isto, por isso não sei, mas era como se fossem sonhos verdadeiros e a ideia era sempre, a piada estava sempre, eu não devia ter comido aquela azeitona, não devia ter comido aquele pudim. A ideia, que é uma ideia que existe muito em algumas culturas, que é comer determinados alimentos leva a que se tenha mais sonhos. A azeitona, por exemplo, é precisamente um daqueles alimentos que algumas culturas acham que comer azeitonas a mais leva a sonhos. Um outro autor que fez a mesma coisa, menos conhecido, é o Jess Reclaw, com este livro Dream Tunes, em que basicamente ele aceitava relatos de sonhos por leitores e ele adaptava-os em pequenas histórias de 4 quadrados em sonhos. Mas lá está, estes projetos são bastante interessantes para seguir um bocadinho a lógica dos sonhos. E, obviamente, que os sonhos é daquelas coisas que é ainda um aspecto da psicologia humana que não está totalmente dominado, não é? Nós temos alguns casos, temos casos místicos da tentativa de interpretá-los, temos depois todo o edifício do Freud e aquele livro grande, a Interpretação dos Sonhos, em que ele tenta explicar como é que é possível fazer a interpretação dos sonhos, e a maior parte das pessoas, sobretudo aquelas que nunca leram Freud, claro, pensam que a interpretação dos sonhos significa que é uma espécie de dicionário. Portanto, gato significa uma coisa, sonhar com água significa... Mas não é nada disto, não é um dicionário. A questão é, se posso simplificar, a ideia é, nós durante o dia temos as nossas experiências e durante o sono e durante o sonho, digamos que o cérebro tenta reorganizar os ficheiros e tenta deitar coisas fora e arranjar, e claro, tudo o que tem a ver com preocupações, coisas não resolvidas, etc., elas voltam à tona e tentam ser organizadas. E o que o Freud propõe é, através do processo da psicanálise, é falar com a pessoa e a pessoa diz que sonhou com gatos, mas ele vai fazer mais perguntas. Mas você tem gatos? Mas o que é que os gatos... Ou seja, a pessoa é que através de falar e de associar a coisas da sua vida é que tem que descobrir o que é que aquilo poderá significar. Nunca significou que um elemento do sonho signifique necessariamente uma coisa, não é? Mas esse mito existe em muitos lados. Aliás, eu não tenho comigo, mas eu comprei na Tailândia um dicionário de sonhos, mas de acordo com a cultura tailandesa, ou seja, o livrinho é lindíssimo, com uma data de imagens, e nós temos que procurar o objeto, animais, objetos, e depois por baixo diz a coisa que aquilo significa. Ou seja, eu tenho que procurar chaleira e ver o que é que aquilo significava. É bastante curioso. Bom, isto levava-nos à questão das especificidades culturais, do que é que nós sonhamos, etc. Pronto. Eu vou esquecer essa parte. Eu sou daquelas pessoas que não acredito de maneira nenhuma que as experiências do sonho sejam redutíveis a, digamos, princípios de dicionário, que significa alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem um lado selvagem que é muito difícil depois de fazer uma interpretação simples.
tu, André, disseste uma coisa muito acertada, que é, muitas vezes os sonhos são utilizados nas histórias de uma maneira um bocadinho redutora, um bocadinho básica. Mas eu também compreendo porquê. Porque quando nós estamos, ou presumo, não posso falar de grande experiência ainda de escrita, mas pelo menos como leitor, quando se cria uma história e se cria uma personagem, nós não vamos conseguir falar de tudo, não é? Não vamos conseguir falar de toda a vida daquela pessoa, a menos que seja um livro experimental a querer descrever tudo o que aconteceu num minuto, não é? E, por exemplo, para qualquer pessoa que já tentou fazer biografias ou vida real para narrativas, muitas vezes é-se obrigado a fazer simplificações. Por exemplo, nós temos uma personagem que tem uma experiência na sua vida em que falou com um tio paterno, um vizinho e um professor. Mas na economia da história é muito difícil nós termos essas três personagens, porque é complicado, não é? Tem que se desenhar mais, é um ator, se for um cinema. Então, qual é um mecanismo que se faz? Simplifica-se e coloca-se todas as experiências com essas três personagens como se fosse só uma personagem, não é? Um mentor. Porque isso é mais fácil na gestão da atenção de uma narrativa. Ora, eu penso que os sonhos também têm esse problema. O sonho é uma coisa tão selvagem, fora da experiência normal do dia, da vigília, que utilizar dentro de uma história é preciso explicar muito mais para que aquilo encaixasse de uma maneira mais realista no sentido, de facto, que com mais experiências dos sonhos, que vai depender, obviamente, de indivíduo para indivíduo. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito vívida dos meus sonhos. Quando sonho, lembro-me sempre. Claro que depois, quanto mais tento lembrar, mais eles se dissipam. Mas tenho bastante lembrança. E conheço muitas pessoas que não se lembram nada, até dizem, eu não sonhei. Quer dizer, claro que sonharam, porque acordaram a falar, mexem os olhos no REM, etc, etc, mas não se lembram. Pronto. Portanto, o sonho, de facto, é difícil de acreditar que as pessoas não sonhem. Podem não ter memória quando acordam destes sonhos, mas não sonhar é muito difícil de acreditar. Seria um caso clínico, não é? Era um caso clínico. Portanto, de facto, quando se utiliza os sonhos, das duas uma, ou é uma fantasia, como no caso do Sandman e muitos outros, ou o Little Nemo, em que o sonho é uma mensagem de um outro mundo que mais tarde ou mais cedo se consegue atravessar para experienciar esse mundo, ou então é uma coisa absolutamente estranha e oracular, como tu dizes, o foreshadowing, não é? A pessoa sonha com o pai e depois, como diz, é a voz dos mortos, ou sonha com um acontecimento que depois vai dar no futuro. Portanto, há uma tentação de reduzir o sonho a um mecanismo de prolepse ou analepse em relação à própria história. Havia mais uma outra coisa que eu queria dizer dos sonhos. Bom, o Little Nemo obviamente tinha muita coisa a dizer bastante interessante, porque o Little Nemo, as primeiras histórias são sempre interrompidas, com ele a acordar, não é? Mas a partir de um determinado momento, a viagem que ele faz já não é interrompida, ou seja, ele apesar de acordar no fim do episódio, quando vamos no próximo episódio, já não é começar de novo a viagem, mas sim é a continuação da viagem. Portanto, é engraçado que o próprio McKay desistiu desse mecanismo. Diz. Mas isso não será também porque aquilo era publicado num jornal, não é? Eu recentemente li um livro da Ponte de Fuga, que é aquele como é que aquilo se chama? É o crime da rua Saraiva de Carvalho, que achei muito engraçado. O Repórter X. Mas aquilo é engraçado, porque eu não sabia que aquilo tinha acontecido, que é um gajo que trabalhava no jornal, não é? E era uma mente criativa extraordinária. Então ele começou a escrever como se fosse cartas escritas para o jornal a falar de um crime que teria ocorrido na rua de Saraiva de Carvalho, etc, etc. Depois eram cartas, às vezes escritas por um tal Gil Góis, que era uma espécie de Sherlock Holmes português, outras vezes escritas por outros, etc. E dada a altura ele também abandona isso e realmente parece que é assumido que aquilo é uma cena à lá Sherlock Holmes e que é um romance de investigação à lá Sherlock Holmes. Eu acho que esse caso do Little Nemo, a dada altura, terem-se deixado do miúdo acordar e cair da cama a cada final de uma prancha, será por isso, porque aquilo estava enraizado, as pessoas queriam era ver, deve ser por isso, mas não deveria ter sido se calhar essa a intenção inicial. Foi uma coisa... No início, se forem ver as primeiras páginas, é sempre o mesmo gag
como era no Rare Beat Fiend. É um miúdo que sonha e acorda, e acaba o sonho. Claro. Mas a partir de um momento, o McKay quer é fazer a aventura dele. E É apesar de acordar, já não tem nada a ver com a história, porque ele está Não. sempre a sonhar no mesmo sítio. Sim. Mas eu queria falar de 3 exemplos. Muito rapidamente, porque também nos levava a uma outra discussão, que é uma série que foi muito importante, penso eu, que foi muito importante para os leitores da minha geração quando eram mais novos, ou as pessoas mais velhas, que se lembrarão, que era o Vagabundo dos Limos, o Axel Munshin, que era uma série de ficção científica muito típica dos anos 70, com toda uma série de ingredientes muito típicos dessa época, mas em que é a história de um homem, um navegador das estrelas, que tem uma mulher dos seus sonhos e existe uma máquina que grava os sonhos. Portanto, quando ele acorda, ele revê os sonhos e é sempre sobre esta mulher loura, fiérica, que vive algures no que nos parece ser o nosso mundo. E todas as aventuras é ele a tentar. É o grande crime, porque ele pertence a uma guilda e existe um princípio que eles não devem fazer, que é não transporás as portas do sonho. Isso é o maior pecado que eles podem fazer. E o que é que ele faz? Ele faz precisamente isso. Ele quer ultrapassar as portas do sonho para encontrar-se física, carnalmente, com a mulher dos seus sonhos. Portanto, todos os álbuns é uma aventura dele a tentar fazer isso. Cada álbum tem as estratégias mais diversas possíveis. É uma grande saga. É um bocadinho datada, hoje, olhar aquilo. Muito provavelmente os leitores que nunca leram aquilo vão ler aquilo e tipo, não, eu não quero ler isto, muito provavelmente, mas de facto, pronto, guardo aquilo, está num espaço particularmente querido na minha cabeça, porque pronto, era um clássico que era escrito pelo Godard, um escritor francês, e desenhado pelo Júlio Ribeira, um autor espanhol. Mas, pronto, haverá de certeza absoluta alguns ouvintes ou espectadores do programa que se lembrarão dessa cena. Eu depois, outra coisa, um exercício que eu fiz foi, dos poucos livros que eu tenho acesso cá em casa, eu comecei a folhear e a ver onde é que haveria sonhos interessantes. E a verdade é que é um bocado complicado, porque, claro, sei lá, nos super-heróis de certeza que existem cenas de pesadelos, não é? O Bruce Wayne a sonhar outra vez com os pais, blá blá blá, essas coisas todas. Mas isso seria um exercício que nunca mais acabava. Portanto, eu lembrei-me, apenas 2 exemplos, mas que não vou explorar. Um é um livro que na altura, teve um grande sucesso crítico, mas estas coisas basta passar 15, 20 anos e já ninguém se lembra disto, que é o Mother Come Home, do Paul Hornschemeier. Espera aí, Hornschemeier, sim. Que foi um livro que teve bastante sucesso na altura, e basicamente é a história de um menino, a mãe, já não me recordo bem, mas ela morreu ou estava doente, e é a relação com o pai, e não é fácil a relação dele com o pai. E há momentos da história, na introdução, etc., ou pequenos interlúdios, que nunca se percebe perfeitamente se é um sonho ou se são comentários poéticos da parte do narrador. Mas eis um exemplo de algo que tem um mecanismo um pouco diferente. Não é simplesmente, não é o sonho, lá está, da pessoa a levantar-se. Irrita-me essa cena da pessoa levantar-se da cama, porque, quer dizer, eu pessoalmente, eu já tive, e se calhar tenho de vez em quando, aquilo que se chama terrores, não é? Desacordar mesmo aos berros com um pesadelo horroroso, mas raras vezes me levantei da cama. Acordo a gritar, etc., em sobressalto, mas não a levantar-me da cama. Um outro exemplo, que também vou ser muito breve, porque é um livro que nós falámos aqui, é precisamente o livro que tem sonhos no título, que é Tu és a mulher da minha vida, a mulher dos meus sonhos. E há uma cena, se recordarão, em que ele está a escrever à máquina e nós não nos apercebemos quando é que ele adormece, digamos assim, e passa a haver cenas um pouco estranhas. O que é muito bom desta sequência, pelo Pedro Brito e o João Fazenda, é que tem, obviamente, uma série de mecanismos estranhos. Por exemplo, a figuração muda, a estrutura da página muda, portanto, ele está a comer a planta, que é a tal mulher, e depois começamos a ver, aparece um fantasma, e depois vai-se transformando na mulher dele mesmo, que depois vomita um sangue, etc, etc. E depois ele acorda, sobressaltado, mas não necessariamente daquela maneira, porque ele está deitado, portanto, é mesmo aquela coisa de uma pessoa estar adormecida e acordar. E o que é interessante nos mecanismos visuais disto é que é um exemplo muito feliz da lógica dos sonhos, porque se vocês todos temos a experiência de sonho, e o sonho
é totalmente lógica enquanto está a decorrer, não é? Há coisas a acontecer e são lógicas. E só quando acordamos e se nos lembramos vividamente, pensamos, peraí, aquilo não faz sentido nenhum. Como é que é possível que eu vi aquilo, fiz aquilo e não achava estranho? Claro que não, porque é um sonho. E a transição, por exemplo, muitas vezes eu lembro das partes do sonho, mas não me lembro como é que de uma parte foi para a outra. Sei lá, estava numa praia e de repente estou num autocarro, não é? E não me lembro como é que fui da praia para o autocarro. Portanto, esta sequência de sonho é particularmente feliz na maneira fluida como passa, sem necessariamente haver uma explicação lógica e mostrando o mecanismo do sonho. É só o que tenho a acrescentar. Para já. Tinha aqui apontado isso do Tu És para falar sobre isso e passou-me. Portanto, ainda bem que falaste. Boa. Porque é, por exemplo, flagrante. Ele vê aquela miúda, não é? Aquela miúda fascinante que aparece primeiro na imaginação dele, vê primeiro em sonhos e depois, quando a encontra, é um momento de realização. Ok? Muito bem. O Pedro só queria mostrar que tinha a nova edição. Tem capa Ele dura. participou nela. Ele participou nela. Eu também, já agora, convém dizer. É verdade. Só, Lá ia um disco externo para o Raco Parta. Diz que externo também. vou fazer 2 mini complementos a vocês só noutras Desculpa pela coisas. minha linguagem. Devia ter sido pior. O que é que sobrou para tu falares, Gabriel? Não, antes queria só queria acrescentar uma coisa que cada um de vocês disse. Uma era em relação ao Repórter X, que não sei se eu não percebi. Aquilo aparecia no jornal, mas a ideia era as pessoas lerem e não saberem se aquilo era real ou não. Exato. Aquilo não era, claro. Desiste. Ele a dada altura desiste. Exatamente. Também já foi feito por outros autores, inclusive, salvo erro, o Essa de Queiroz, mas pronto, também é um conceito giro de isto é real ou não, isto está a acontecer ou não, porque a notícia começa, eu sou aqui um leitor do jornal, quer dizer que vi um corpo a ser carregado na rua às tantas da manhã. Não, e o próprio jornal depois chama, estamos aqui perante desvario, e aquilo, há ali uma troca de galhardetes entre o jornal e o suposto Que é personagem. sempre ele. É muito interessante até dada altura em que eles dizem, pá, já toda a gente percebeu que isto é realmente um romance de detetives, bora lá então assumir e fazer aqui. Pronto, aí giro, é o que é. Sim, mas pronto, a parte que eu lhe encontro mais graça até é essa. E já agora, quem ilustra essas novas edições da Claro. Ponte Fuga é o Nuno Saraiva. Já agora, também aqui da banda desenhada, dizer Sim, isso. Pedro, muito giros, sim senhor. O Pedro estava a falar do Little Nemo, também não me vou alongar, mas é interessante ver o que tu estavas a dizer do Winston McKay a dada altura ter mudado. E isso lembrou-me outra coisa que ele mudou a dada altura. Se lembrarem, no início, as primeiras pranchas do Little Nemo, ele explica tudo. Tudo, inclusive é o que está a acontecer no desenho. E a dada altura, eu não sei precisar o ano, ele larga isso. As personagens continuam a falar, como é óbvio, mas não tem aquela narração excessiva de, neste momento, o Little Nemo está a saltar por cima do... não sei o quê. E se ele larga isso, isso, pronto, é um estudo. O Little Nemo, eu acho que é um estudo da banda desenhada. Também teríamos que dedicar um programa só a isso. Ao contrário do Pedro, eu deixei o Pedro falar primeiro porque pensei que ele ia dar uma descasca ao André Oliveira por o livro ser sobre alucinações. E pensei, pá, eu vou puxar isto para as alucinações porque ainda safamos o sonho para outro tema. Porque efetivamente... Nem sequer falei do livro. Bom, sim, é verdade. Esqueci. Mas pronto, é que eu fiz isso, eu fiquei mais na parte das alucinações, mas já vi que também era a intenção do André no sentido de deixar os Little Nemos e os Sandmans, que são histórias diferentes, em que entramos mesmo num universo dos sonhos, como se fosse uma outra realidade que existe e que tem outras propriedades, etc. Ou mesmo que não exista, mas um conceito diferente deste, da forma como o sonho, a alucinação... é usado como veículo para narrar uma história muito específica. Bem, isto é uma estupidez, porque no outro isto que eu estou a dizer também dava para encaixar. Mas pronto, não entramos no mundo dos sonhos como no Sandman ou no Little Nemo, que é uma aventura que se passa lá. Entramos aqui num universo. E o que é que eu queria dizer? Eu fui buscar o Kill of Giants como tu, porque o coloco quase em dois reversos da medalha, que é aqui o sonho ou a alucinação é usada para lidar com uma realidade no I Kill Giants. Às vezes a realidade é demasiado dura, não é? Demasiado forte e o nosso inconsciente, a nossa mente,
cria-nos cenários que não são reais para nos ajudar a viver, a aceitar. E no caso do Aquele Giant, sabemos que é a história da mãe, mas só percebemos isso no fim. E isso tudo vai tendo a simbologia nos gigantes. Mas eu penso que ela não tem muito consciência disso. Até se confrontar, até eventualmente na história deve sempre haver uma confrontação entre o real e o sonho. Acho que ela não tem consciência. Eu acho que Epá, eu já li o Aquele Giants há muito tempo. Eu tinha ideia que ela não tinha noção no início. ela sabe. Achas que ela sabe? Sim, acho que sim. Quer dizer, enfim, eu também já li há algum tempo, mas tenho sempre a Já. ideia que ela sabe que aquilo é um coping mechanism, não é? Que ela sabe que está a tentar lidar com a relação, com a realidade o melhor possível. Mas pronto, mas não interessa. Tudo bem. Vai, pronto, eu queria. Vou puxar outra cartada então. Não sei se conhecem o Regressos da Marta Taves. De quem? O Não Regressos. conheço, pá, olha, eu tenho que ser muito criterioso com as coisas que leio, eu não posso ler. Porque também há aqui um jogo entre realidade e alucinação. Sim. E Agora eu que falo. estava a procurar aqui de um lado mais inconsciente, em que a pessoa tem dificuldades em distinguir o que é real do que é o sonho. Se calhar este exemplo aqui assenta melhor. Porque no Joe the Barbarian, uma coisa que eu achei graça é que o miúdo percebe que ele está a ter um problema, ele precisa de açúcar, ele anda atrás da lata de soda para beber. Portanto, ele tem essa consciência que o próprio rato que o ajuda é o rato de estimação dele, são os brinquedos dele. Ele é giro porque tanto no sonho como na alucinação aqui, eu penso que a nível gráfico acaba por ser a mesma coisa. Um autor, quando quer fazer a transição, normalmente muda até o desenho ou a cor. Há diferentes estratégias, diferentes autores usam diferentes estratégias, mas normalmente há sempre qualquer coisa que muda no livro, se for usado até em grande abundância, como são os exemplos que estamos a dar, para nós distinguirmos quando a personagem está está a sonhar ou não está. No caso do Joe the Barbarian, é um mundo épico de fantasia, os brinquedos deles são soldados, o rato de estimação é um rato com uma espada enorme. Portanto, nós percebemos sempre quando ele está na parte real, a ver a realidade, o seu ratinho pequeno, ali deixou a torneira aberta e a inundar a casa, ou quando aquilo se transforma numa cascata. Há sempre essa distinção. Desculpa se eu interromper-te. De facto, isso é capaz de ser uma diferença grande em relação àquilo que é este livro e aquilo que é normalmente a utilização dos sonhos nas histórias, que é a interação da personagem, neste caso o Joe, com a alucinação é muito diferente daquela que é normalmente a interação da personagem com o sonho. Sim. Porque ele durante a sua permanência neste mundo de fantasia, ele chega muitas vezes a classificar a cascata, ele sabe que aquela cascata está ali porque ele deixou a torneira aberta. E isso nos sonhos normalmente não acontece. É sempre uma surpresa para a pessoa quando acorda que estava a sonhar. Mas pronto, o Pedro também estava a falar de outro tipo de relação com os sonhos, de interação daquilo que se está a ouvir e aquilo ter influência naquilo que estamos a viver. Mas aqueles sonhos vívidos de uma pessoa saber que está a sonhar não é uma coisa assim tão comum quanto isso. E aqui ele está consciente que precisa de chegar à cozinha para beber uma soda, porque precisa de subir os níveis de açúcar. Pronto, nesse aspecto é bastante diferente. Mas isso foi o que eu achei. Eu também foi das coisas que. Diz, Pedro. Então, desculpa, é só porque de facto esqueci-me de comentar o livro que o André tinha dito, muito rapidamente. Eu lembro-me de acompanhar essa série quando saiu, lembro perfeitamente de ter gostado muito do primeiro número. Exato. Lembro-me de ter gostado bastante do primeiro número, aliás, e quando tenho a oportunidade nas aulas de falar da técnica do establishing shot, gosto imenso da cena de abertura, não é? Aquele ele sai do autocarro, atravessa o espaço, atravessa a casa toda, etc. É bastante interessante, porque esse storytelling praticamente não há texto e compreendemos mais ou menos o isolamento e como é que esse miúdo vive. Agora, de facto, uma das coisas que me descarrilou um bocadinho, pela razão que não falei, é porque no momento em que foi eleito o tema do sonho, eu achei um bocadinho desligado da série porque não é sobre sonhos, é assim sobre alucinações. Confesso a minha ignorância, que eu não sabia que a diabetes podia levar a este tipo de
de condições que podia levar a alucinações, não fazia a mínima ideia. E aceitando, obviamente, que nesta série que aquilo é um bocadinho fantasioso, óbvio, mas não sabia isso. E o meu problema é que depois, a partir de um determinado momento, aquilo torna-se é uma fórmula, não é? É o menino que tem o segredo para salvar o reino, com a ametista da amizade e tem que levar a espada. Pronto. E chegou a um ponto em que o Grant Morrison parece mesmo que é phoning it in, não é? Ou seja, ele utiliza ali uma estrutura relativamente conhecida e atira. E agora vou arranjar inimigos. E o Sean Murphy tem um problema. O Sean Murphy quer desenhar, quer fazer tudo, quer pôr linhas em todo lado e pôr pormenores e easter eggs e referências. Portanto, chega a um ponto, é um bocado chata a história e não tem assim grande interesse. E o meu problema é mesmo não entender muito bem a ideia do sonho, não é? E aí perco-me um bocadinho de fazer essa associação. Portanto, obrigado por referir os regressos, mas os regressos de facto não têm nenhuma cena de sonhos, não é? Mas não foi por isso que eu o trouxe. Sei. Eu li o regresso, As grandes obras. Mas também não tem cenas nenhumas de alucinações. Não, mas tal como o rock, eu acho que as grandes obras não precisam de uma grande desculpa para serem. E portanto é por isso, não é? Portanto, qualquer momento pode ser bom para falar dos grandes livros, das grandes referências. Só para finalizar no Joe the Barbarian, uma das coisas que eu achei mais interessantes foi mesmo essa, o facto de não é comum o protagonista ter tanto aquela consciência que a dada altura ele tem a fantasia a puxá-lo. Não, nós precisamos de ti, não te vás embora. E ele diz, não, eu vou beber esta latinha e isto passa já, não há cá salvar nada. Uma das coisas que eu não entendo é porque que se chama Joe the Barbarian? Isso eles explicam no fim, tu não leste o livro até ao fim porque ficaste aborrecido com os traços do Sean Murphy. Então diz-me lá, recorda-me, por favor. Mas deixem-me só acabar o meu raciocínio e a gente já fala da alcunha. Que é... o que é que eu queria dizer? É que normalmente nas outras histórias em que as alucinações são usadas normalmente para... agora só me vem o inglês. O coping com a realidade, o enfrentar a realidade. Há sempre um objetivo por trás, não é? Que no fim... vamos dizer, há um tipo de clímax, há um tipo de conclusão no assunto. O Joe the Barbarian poderia ser, pura e simplesmente, a tal questão da glicémia, um delírio que ele tem. Claro que a fantasia aproveita-se para lidar com o mundo dele, portanto com a morte do pai, mas pronto, poderia ser um delírio só isso e acabar. Mas o Grant Morrison acaba por nos dar, um bombom no fim, que é a questão de descobrir a carta do pai e a casa está salva, porque, pronto, não contámos isto, mas desde que o pai morreu, onde eles moram está em risco, a mãe está a tentar tratar e manter a casa. E então, por obra e graça do Espírito Santo, no meio daquela alucinação toda, ele consegue descobrir uma carta perdida do pai em que tem lá um documento que prova que a casa é deles para sempre. Sabes como é que se chama esse mecanismo em termos de narrativa? Deus ex carta. Pronto, é verdade. O Deus ex machina é, na verdade, nessa carta que explica de onde vem o Joe the Barbarian. É o pai, e o pai contava as histórias do filho aos amigos militares e ganhou a alcunha, ao miúdo ganhou a alcunha de Joe the Barbarian. Por isso é que eu queria contar isto no fim do meu raciocínio, porque eu ia chegar à carta e à alcunha. Pronto. Obrigado. É isso. Portanto, é ainda pior do que eu poderia imaginar, não é? Mas é que, eu adorei quando tu disseste de onde é que vem o nome, e eu disse, este tipo não leu o livro. Não li, lembro da carta, mas não me lembrava dessa coisa. Mas não foi para o programa agora, meu menino. Leste há não sei quantos anos atrás. Eu admito também não é o... Dei uma vista de olhos rápida. É o livro que eu tenha guardado com mais assim... Eu não tinha lido, portanto confesso que li. E não te esqueças, eu praticamente tenho a minha biblioteca empacotada, portanto tive que procurar ficheiros e ao ler ficheiros no computador demora um bocadinho mais... Não, demora menos tempo, perdão. Eu admito, porque eu gostava muito do tema e queria mesmo falar sobre isto, só que não estava a encontrar nenhum livro, porque muitos livros têm referências ao sonho. Também não queria falar sobre as obras que estamos sempre a falar, não é? Os Sandmans da vida e o Nemo. Eu tenho aqui um calhamaço gigantesco, mas eu confesso, não tenho paciência para ler aquilo. Nem tempo. É uma coisa enorme, não consigo ler aquilo.
E então foi um bocado um bocado no desespero, acabei por escolher isto. Porque, apesar de tudo, tem aqui algumas referências, em comum com aquilo que às vezes é a utilização dos sonhos. Mas também não é nem de perto nem de longe o livro que gosto mais. Não, nem sequer é dos melhores livros do Grant Morrison, mas também não acho que o envergonhe. Acho que poderia ser mais curto, porque eu até gosto da ideia e do imaginário. Acho que até tem coisas giras. Pá, é o Grant Morrison, quer dizer, alguma coisa boa estaria lá. Quando o Pedro Claro. disse vou ganhar inimigos, eu pensei que ele ia falar mal do Grant Morrison, mas depois falou mal do Sean Murphy e eu disse, tá bem. Ok. Não, eu sou daquelas pessoas que o Grant Morrison escreve dinossauros contra aliens e eu vou ler com Exatamente, é isso, é como eu. é péssimo, mas eu leio aquilo. E o Sean Murphy também gosto de ver algumas coisas. Agora, acho é que não é um storyteller tão interessante como o pintam, acho eu. Mesmo estas coisas do Batman tem seguido, mas é chato, é um gajo que tem uma série de brinquedos com que quer brincar e enfia-os todos ao mesmo tempo. É isso. Mas pronto, mas voltemos ao sonho. Só por causa do sonho, ou neste caso da alucinação, porque tu falaste nos super-heróis, mas eram muitos exemplos. Eu queria só dar um exemplo de um super-herói que eu acho que é uma figura importante na questão da alucinação, porque houve alguns autores que o trabalharam assim, outros não existe alucinação, é tudo real, que é o Moon Knight. Houve autores que o trabalharam como uma personagem que vê um deus, o deus da lua egípcio, Khonshu, mas nós não sabemos se o Deus existe na realidade ou só existe na cabeça dele. E eu acho isso uma estratégia gira. E estou a trazer o personagem, não é porque deu a série da Disney agora que é uma banhada, não é por isso, não é essa a razão. Não é para tentar dar crédito a uma personagem que é muito fixe na Marvel e que as pessoas não vão acreditar à pala daquela série. É mesmo porque se encaixa neste tema da alucinação. Bem, pois, Olha, já agora, só uma coisa, há bocado aquele mecanismo que vocês estavam a dizer dos filmes, sabem que era só um sonho, e depois transformou-se em era só um sonho, mas na verdade aqui está um objeto que prova que não era um sonho, e assim sucessivamente. Loop. Sim. Por exemplo, voltando ao Grant Morrison, por exemplo, uma personagem que eu gostava muito era eu gosto, é o Swamp Thing, precisamente por causa do Alan Moore, ok, sei que é um clichê, mas eu sou dos anos 80. E o Grant Morrison, quando começou a escrever, a primeira coisa que ele faz, com o Mark Miller, é fazer o Ella Collen acordar da cama, levantando-se, cheio de suor, e tudo o que se passou antes era um sonho. Ou seja, o Ella Collen era humano e aquela cena do Something tinha sido um sonho. Pronto, lá está uma maneira dele deitar de fora tudo o que tinha sido feito antes em nome desse tal mecanismo. É curioso. Acho que foi mais interessante o que o Alan Moore fez quando foi a questão do Swamp Thing não ser o humano. Sim, claro. Mas pronto, isto não é sobre o Swamp Thing, vá. Eu posso estar a dizer um grande disparate e acontece muitas vezes, mas eu julgo que na conhecida série Dallas que havia antigamente na televisão, houve uma personagem que era um daqueles canastrões que tinha morrido e as pessoas ficaram de tal forma revoltadas que tiveram que ressuscitar a personagem e uma das maneiras que eles arranjaram foi essa, que afinal tinha sido um sonho e que ele não tinha morrido. Portanto, o sonho nem me lembro, para dizer a verdade, mas lembro do Dallas, mas não me lembro disso. Mas o Pedro também tem muita razão, que é, de facto, tu tens muita razão. Eu também estava a me desprezar um bocadinho a utilização dos sonhos, apesar de já o ter feito, mas é realmente, essa é uma das razões que nós temos pouco espaço ou pouco tempo para contar, às vezes, coisas muito complexas, e o sonho talha um bocadinho, ajuda-nos um bocadinho, às vezes, a passar mensagens muito importantes que às vezes englobam, que são muito, muito importantes acerca de determinadas personagens e englobam a sua relação com várias outras e às vezes num sonho só ou em algo assim um bocadinho paralelo à narrativa é muito eficaz. É uma maneira muito eficaz de passar informações sobre personagens. É verdade, eu entendo perfeitamente porque é que evitámos numa coisa destas falar do Sandman, porque o Sandman mereceria falar sempre sobre ele, obviamente, porque o tema é óbvio, não é? Mas uma das coisas que eu acho bastante interessantes no Sandman é precisamente evitou, ao longo de toda a série, cair nos clichês do uso dos sonhos. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha já falado, que é aquela coisa da interpretação básica, não é? De
um elemento vai corresponder necessariamente a um significado. Se vocês se lembram, há um dos episódios em que o Sandman vai buscar a rapariga, a Kincaid, que vai ser o Vortex. Não quero fazer spoilers, porque obviamente agora vem a série, muitas pessoas se calhar nunca leram a série de banda desenhada, não sei. E há um momento em que ela fala de qualquer coisa sobre, porque estamos a voar, não é? O Sandman está a voar e a levantá-las. Quando voamos, isso significa que estamos a sonhar com sexo. E o Sandman pergunta, e o que é que significa quando se sonha com sexo? Não é? Porque realmente, se vamos por isso, então o que significa? Ou seja, porque há sonhos que às vezes são bastante... Se nós fizermos algum esforço, vamos perceber porque é que estamos a sonhar com aquela coisa, não é? Estamos preocupados com assuntos, estamos estressados com uma cena, e, claro, o sonhar sobre sexo é muito fácil, não é? Acorda-se e vai ter que se substituir qualquer coisa, portanto é relativamente fácil. Eu posso dizer, por exemplo, eu já tive uma coisa que é pesadelos sexuais, uma coisa curiosa, que são sonhos que têm uma dimensão erótica, mas tipo, acordo, não, portanto acontece. E, por exemplo, também já tive sonhos físicos, de sentir, por exemplo, violência, de acordar com uma coisa, violência, como por exemplo, uma vez sonhei com uma facada nas costas e lembro perfeitamente do que acontece, de eu cair para a frente dos joelhos e depois cair de lado e acordar, como se estivesse, e com o alívio de para lá, isto é treta, isto não aconteceu. Portanto, o problema é que os sonhos obrigam a fazeres um mecanismo do que aconteceu antes, o que aconteceu depois. E isso dá uma grande trabalheira, porque as histórias normalmente não dá grande tempo a fazer isso. Portanto, cai-se naquelas ideias de fazer o sonho, transformar, normalmente, aliás, até é curioso, na maior parte das vezes, em vez de sonhos, o que se faz é pesadelos, não é? Sim. Porque o pesadelo é que leva a pessoa a acordar, o pesadelo normalmente permite também visualmente a explorar de uma forma monstruosa uma coisa qualquer que aconteceu ou que vai acontecer, para a pessoa depois estar preocupada quando acontece mesmo. Pronto. Digamos, há toda uma série de mecanismos básicos e clichês de utilização. Isto não quer dizer que não existam formas mais interessantes de utilizar os sonhos, como vimos aqui no caso do livro do Brito e do Fazenda, e, obviamente, haverá muitos outros. Eu é que agora não fizemos uma pesquisa séria, digamos assim. Sim. Bem, mas eu assumidamente tentei fugir do sonho, não quis falar do sonho de propósito. Irado, pá, eu não me lembro das merdas, pá. Vocês, tipo, não sei o que do Vortex, eu não me lembro de nada disso. O Sandman todo, vocês lembram-se de tudo. Eu não vou contar quem é essa personagem por causa do que ele disse da série, porque há uma linha muito importante nessa figura. Vocês têm uma cabeça prodigiosa. Então, mas olha, uma das coisas que eu também achei logo originais e que nunca me tinha lembrado, logo no primeiro volume do Sandman, é aquela tortura que o Morpheus dá ao que o aprisionou, o eterno acordar de um pesadelo. A sensação que tu tens, essa sensação que vocês estavam a falar de acordar, sempre achei isso delicioso. Não sei o quê, daquela coisa do diner, não é? Que é uma cena mítica. Lembro-me de algumas coisas. 24 horas. 24 horas é um dos episódios mais celebrados. Coisas, mas agora tenho muita dificuldade de lembrar-me das coisas, de facto. Vocês lembram-se melhor? Isto não é um concurso de nos lembrarmos das coisas. E não te esqueças que eu traduzi a série, portanto, digamos que é um tempo mais. Obrigado, Pedro. Ele está a dizer que eu mereço mais crédito por me lembrar dessas coisas porque não traduzi a série. Exatamente. Sim. Aceito, honrado, obrigado, colega. Muito bem. Mas ao mesmo tempo estás sentado numa cadeira que diz Alpha Gamer e isso tem alguma credibilidade enquanto. Bom, pessoal, olha, eu acho que foi muito concentrado. Sim, livros, o que é que estão a ler? Eu vou buscar os meus, falem. Muito bem, eu vou ser... qual é a palavra que tu utilizas? Garganeiro, não é? Que é tudo ao mesmo tempo, não é? Sim, sim. Eu, por acaso, não utilizo essa palavra, tenho curiosidade. Bom, eu recordo, obviamente, para quem quiser e tiver paciência, eu tento fazer uma como é que se diz? Uma atenção particular aos livros mais recentes que eu vou lendo, vou pondo no Twitter, portanto, se alguém quiser acompanhar o Twitter, verá as Tweet Reviews, adoro este nome, sobre os livros mais recentes que leio, mas isso não significa que eu não tenha de vez em quando livros um bocadinho mais antigos, etc., que vá procurar. Bom, trouxe, muito rapidamente, alertava
para que foi publicado o segundo volume do Combate Cotidiano, do Manu Larsenet, que é mesmo um livro bastante interessante. É um daqueles... há muitas editoras, inclusive a Seita, têm feito uma série de livros novos, mas muito sinceramente, e com todo o respeito para tudo aquilo que têm publicado, mas este livro de facto parece-me um daqueles contributos para alguma diversidade no panorama da banda desenhada mais mainstream que é publicada por cá. Vou acompanhando também alguns fanzines, portanto gostava de dar aqui um shout-out à Emma Gaspar, que publicou dois pequenos fanzines, sendo um deles da coleção Cus, que se chama Flowers Intertwined, e o André Pereira, que lançou o Five Color Good Stuff, um pequeno fanzine que regressa às pequenas publicações que fazia. Além disso, eu agora andava já há muito tempo, isto já são velhas notícias, mas finalmente chegou uma cópia do Autofagia, que é uma antologia de banda desenhada abstrata, poética, experimental no Brasil. Alguns autores portugueses participam aqui, nomeadamente Helena Martins, Bruno Borges, e há uma pequena BD feita por mim e pelo João Sequeira. Outra coisa que comprei há pouco tempo, isto já saiu há algum tempo, mas eu acho que tinha isto, mas nunca li isto de uma ponta à outra, do Justin Jordan e do Treadmoor, que é o Lothar Strode, que é assim uma coisa mainstream de porrada. Nunca li, portanto estava com curiosidade e agora existe este calhamaço com tudo. E outra coisa que eu andei com vontade foi ler Josei Mangá, ou seja, mangá que é feita sobretudo para mulheres. E então tenho comprado assim uma série de volumes de histórias, ou que está tudo colecionado num volume só, ou que são histórias curtas. Portanto, muito rapidamente, vou só dizer os títulos. O Paradise Kiss, a Claudine, Maiden Railways e Helter Skelter. Pronto, alguns destes são clássicos. Por exemplo, este da Claudine é da Ryoji Ikeda, que é da Rosa Versailles, e é um livro bastante conhecido. Aliás, é bastante curioso porque é um livro de 1978, 79, sobre uma transexual, o que era um tema na altura, obviamente, particularmente inovador, e hoje é uma coisa bastante discutida e é bastante curioso relê-lo. Bom, fico-me por aqui, já perceberam, tenho uma pilha bastante grande que vou ler em 3 dias. Gabriel. Ok, eu vou ler estes todos em 3 anos, mas é parecido. Alguns já foram aqui falados, se calhar quase todos, mas eu gostei muito. Eu tenho prisão de ventos, ajuda, ok? Ok, desculpa. Eu não leio aí, mas pronto. Toda a gente lê aí, Gabriel. Olha, já agora a sério, faz mal ler na casa de banho, não sei se sabem. Sempre ouvi dizer. Cria hemorroidas, portanto, higiene, despachem-se, não leiam, nada de telemóveis, despachem-se. Eu também para justificar porque é que... Uma piada de mau gosto, mas fica agora bom conselho médico, ok? Eu estou-me a rir um bocadinho, se calhar demais, porque vi há pouco tempo o episódio do Seinfeld em que o George é obrigado a comprar um livro de $100 porque levou o livro da livraria para a casa de banho e depois o livro está marcado como livro da casa de banho sempre em todas as livrarias que ele tenta devolver e pronto. Foi isso que me lembrei. Então, estava a dizer, o Pedro mostrou este livro, acho que no programa passado, do Marco Gomes, o Little Dose, e eu gostei muito dos desenhos que ele mostrou por ecrã, e então fui buscar um para mim também. O que me lembra que tenho que falar com o Pedro. O Number 5 também, aproveitei e trouxe, do Sr. Taiyo Matsumoto. Eu acho que vocês já falaram de certeza, mas eu acho que não cheguei a falar que tinha, e foi o último livro que li, o relatório de Brodeck, e gostei muito. Portanto, acho que sim também. Acho que vale a pena sempre falar. Comprei este... Como é que se chama esse autor? O Manu Larsenet. Não, é engraçado porque de facto o registro do gajo no Combate Cotidiano e depois nesse é completamente distinto, não é? É bastante curioso. Eu pensava que só querias ouvir-me dizer o nome. Não, é só porque falei agora do outro livro e são coisas muito diferentes, não é? Sim. Tenho aqui uma pequena loucura, que é o Squeak the Mouse. Não mostro imagens. Não posso mostrar imagens porque o programa pode ser visto por crianças, do Mattioli, mas basicamente isto é uma sátira, perversão do Tom and Jerry.
recria um bocado o conceito do Tom and Jerry, mas num nível de gore e pornografia elevado ao máximo. Quiçá o Itchy and Scratchy tenham vindo daqui, não sei, mas faz muito lembrar, acho eu, a ler. E por último, acho que ainda não tinha falado, que não tinha gostado muito da série, fui pegar nos meus livros do Moon Knight, fui ler a saga de Warren Ellis, começou com ele. Vou só mostrar 2 capas, a do Jeff Lemire, mas pronto, anda a desenjoar dos meus cómics de fundo de baú. E é isto. Muito bem. Bem, então para fechar, só falar de uma obra que eu andava à procura pelos mercados todos do livro. É uma obra de 75 da Biblioteca Agrícola Litexa, uma obra maior de Justo Rodas, que é a criação lucrativa de perus. E eu de facto encontrei, é um livro fascinante, com vários capítulos, não só sobre a questão, a problemática dos perus, mas também sobre toda a questão das origens do peru doméstico e como ter o peru em cativeiro, criação em semi-liberdade, porque muitas vezes as pessoas julgam que uma coisa é liberdade, outra é cativeiro, também há semi-liberdade nos perus, acasalamento, criação em cativeiro, enfim, é uma obra linda e que não é banda desenhada, mas é de tal forma incrível que vale a pena mencionar. E sim, eu gastei dinheiro nisto. E pronto, é esta loucura que me faz viver, no fundo. Mas vais criar perus? Nunca digas nunca, Pedro, nem tu próprio poderás dizer que nunca criarás um peru. Mas pronto, olha, se chegarmos a um ponto, porque isto fala-se muito no metaverso e na informática e tudo mais, mas o peru, enquanto futuro, também está muito bem alinhado. E eu vou estar melhor preparado do que tu, apesar do livro ser do Estado Novo ainda quase, ou do final do Estado Novo. Bom, muito obrigado a todos aqueles que tiveram paciência para nos acompanhar. Bons sonhos a todos, porque, enfim. E, próximo fim de semana, atenção que vai decorrer o Festival Internacional de Beja, vai começar na sexta-feira, sábado, domingo, e depois vai estar patente, se não me engano, há 1 ou 2 semanas. Mas o próximo fim de semana, para quem puder deslocar-se a Beja, valerá a pena, com certeza. E pronto, e em breve estaremos novamente aqui para discutir um novo tema, esse da autoria de Pedro Moura. Não sei se queres... não, nem sequer falámos sobre isso, nem nós sabemos. Portanto... Mas eu posso dizer, se vocês acharem por bem, porque não seria tanto ou seja, é um tema que vos permitirá escolher um livro qualquer. Por outro lado, outra coisa, passou-me pela cabeça, se não seria interessante, Gabriel, tu vais a Beja também? Acho que não posso. Achas que não podes? Porque senão fazíamos um programa ao vivo em Beja. Era uma ideia. Era giro. Eu gosto dessa ideia, mas estou com um problema. Não estás, não faremos, obviamente. O tema é, o que é que eu vou propor? Eu não sei se diga, mas eu gostava de falarmos, porque eu tenho uma regra ou tinha, porque agora não tenho escrito tanto textos sobre banda desenhada assim longos, não é? Mas é uma regra de quando e como escrever. E a minha ideia é escolher uma banda desenhada mesmo má, que eu nunca escreveria, mas tentar dizer e ver o que é que aquela banda desenhada tem de bom. E o livro que eu escolheria, portanto, vocês podem escolher o livro o medíocre que vocês quiserem, da vossa estante, mesmo irem ao fundo do baú. É verdade que eu podia ter ido buscar uma coisa ainda pior, mas é um livro que eu nunca li, que é Cristiano Ronaldo Strike Force. Epá, esse é muito bom. O meu sobrinho tem isso e gosta. Portanto, olha, não sei. Eu nunca li. Este será o exemplo do livro que eu falarei sobre essa regra de escrita. Vocês têm que escolher um livro daqueles brindes do Chocapi que saiu. Há tanta coisa para escolher. Portanto, comecem a mexer nos... Estão a ver aquela caixa que vocês nunca mais mexem, porque já sabem que é para deitar fora ou doar. É aí que vão encontrar o livro. Bom, eu não acho que é difícil escolher o livro. Quer dizer, escolher um talvez, mas não acho que seja assim tão difícil. Vamos ver. Eu acho que não é... ok. Então vá. Até para a semana. Até já.